E vem conferir a crítica do 8º episódio de The Last of Us. E chegou na HBO e na HBO Max o 8º e penúltimo episódio da série The Last of Us. Episódio esse que continuamos nessa jornada, nessa parte da saga, onde a Ellie está meio que tendo que se virar sozinha. Porque o Joel ainda não consegue se locomover, ainda não consegue voltar a fazer as coisas que ele fazia por causa daquele problema que ele teve, colocaram uma estaca nele. E aí através disso a Ellie fica cuidando dele. Logo depois do episódio 7, que é um episódio fortíssimo, pra gente conhecer um pouco mais sobre o passado da Ellie, conhecer um pouco mais sobre a sexualidade da personagem, conhecer um pouco mais como foi a infância dela, entender um pouco mais de por que a personagem é assim, entender por que ela usa o sarcasmo para esconder um pouco toda a dor que o mundo passa para ela, entender por que ela não teve uma vida normal desde o começo, desde antes dela saber que ela é uma pessoa que era imune à infecção. Nesse episódio 8, a gente vai para um outro caminho, a gente vai para um caminho para continuar a história e aprender uma nova área, para se dizer assim, que os humanos podem ter. Porque eu sempre falo isso todo episódio, eu vou repetir mais uma vez aqui. Todo mundo, todo universo de zumbi, todo universo de infectados, ele nunca é sobre os infectados. Os infectados, ele é o motivo daquele existir. Mas a discussão mais profunda, a discussão que vai mais adentro de tudo, é mostrar o além dos infectados. É mostrar como a sociedade vive, sobrevive e o que acontece com ela após a infecção zumbi ou a infecção, nesse caso, de fungos. E nesse caso, assim como acontece nos outros, a gente vê várias áreas da sociedade que aprendem de forma diferente, que tem uma vivência diferente, até são lugares, mesmo que seja dos Estados Unidos, são lugares diferentes, são culturas diferentes. Dessa forma, as pessoas também se criam de forma diferente. E se você assistir The Last of Us, apesar dele passar essa impressão, até o episódio 8, que é o de hoje, você vai perceber que a impressão parece que, existe um lugar onde as pessoas sofriam mais, então eles são um lugar mais violento. São até chamados de saqueadores. Então eles são pessoas que realmente têm uma violência mais dentro dele. Mas a sociedade, de modo geral, olha como ela vai convivendo. Ela tem que fazer alguns sacrifícios, algumas pessoas morrem no caminho, pessoas inocentes morrem no caminho, mas olha só como nem tudo é tão ruim. A gente vê, por exemplo, a área do Tommy, onde a gente consegue ver que ali é uma coisa que eles estão vivendo numa sociedade, eles estão vivendo num lugar onde tem escola, cinema, vida normal na medida do possível. Então, a gente precisava muito de um episódio como esse 8º, para mostrar que até as pessoas que passam pro mundo uma impressão de que são as pessoas mais certas, as mais corretas de seguir, até elas podem ser um problema. Não são só os saqueadores que são problemas. A humanidade, de modo geral, é um problema. E eles mostram isso aqui através do personagem do David, que ele é um padre, ele é na verdade, um pregador da palavra de Deus, que parece ser uma pessoa que ele cuida da comunidade, que ele se preocupa com aquelas pessoas, que ele faria todo o sacrifício para cuidar delas. Ainda mais por ser uma pessoa devota a Deus. Dessa forma que você acaba vendo isso na apresentação do personagem, você confiaria nele para seguir ele. Tanto que o episódio vai construindo para no momento que ele encontra a Ellie, você realmente ter a sensação e o pensamento de, olha, talvez ele não seja uma pessoa tão ruim. As pessoas da comunidade dele são desconfiadas, elas têm uma raiva dentro delas, e elas também por causa da fome, porque é do que está acontecendo no mundo, mas ele parece uma pessoa mais confiada. E aí, quando vai chegando ao longo do episódio, você percebe que o David, na verdade, ele é um canibal e ele também é um pedófilo. Eu acho que esse episódio deve funcionar melhor e de forma mais convincente, porque esse episódio ele é sensacional na parte de como ele constrói sua narrativa, apresenta os novos personagens, apresenta todo um mistério por trás de uma comunidade que você nem imagina e tem uma virada. Então, pra quem nunca jogou os jogos, eu acredito que esse episódio 8 é um episódio muito mais pesado, muito mais forte, muito mais revelador e até de certa forma, até o episódio que talvez seja o melhor da temporada pra muita gente até agora, por causa dessa surpresa que ele tem na parte da pedofilia do personagem do David, na parte do canibalismo que algumas pessoas estão cometendo ali, mesmo que escondendo daquela comunidade. Então, são viradas fortes, pesadas e que realmente acabam fazendo com que o episódio seja pesado, brutal. E com a atuação do cara que faz o David e também com o da Belly Ramsey fazendo a Ellie, acaba só elevando mais o patamar da série. Eu gostei até do ator que faz o James, que é o Troy Baker, que é a voz original do Joe nos games, e ele também tá bem, o personagem dele é bem interessante. É um personagem inédito pra série, que não existe nos games. E que é legal ele tá ali, ele dá uma cara a mais pra comunidade. Não parece que existe o David e uma comunidade fantasma, não. Ele acaba dando vida pra comunidade na questão de ter alguém de dentro que tem uma visão diferente. Então isso até, o personagem dele é interessante. Mas isso é muito bom.
a forma como o David, ele acaba desconstruindo um conceito que pra muita gente seria o óbvio. Vamos seguir esse homem, que é um ex-professor, ou seja, ele é um cara que sempre cuidou das crianças, a ideia dele sempre foi cuidar das crianças, ensinar uma nova geração. Ele agora é um pregador, então ele fala a palavra de Deus. Ele é o homem certo, ele é um homem que você vai querer seguir pelos conceitos dele. Mas a gente vê que por trás ele é um canibal e ele é um pedófilo. E uma coisa que eu achei super interessante, e pra mim que já sabia o que ia acontecer, achei muito bom, é como o episódio vai toda hora jogando pistas sobre isso. A parte da pedofilia do David vai sendo jogada mais na parte que ele é um professor e como ele vai falando que vai tratando as coisas. Esse realmente é uma grande revelação mais pro final do episódio, quando ele tá na cena com a Ellie. É uma relação, é nojento de ver a cena, porque ele passa essa coisa do... Porque a gente gosta tanto da Ellie, da personagem da Ellie, que vê essa cena dele colocando a mão nela, e depois no final, o discurso que ele fala pra ela, que é muito parecido com o do game, é uma frase pesadíssima, é difícil de ouvir, é difícil de ver, e como eu falei, essa parte de mostrar que o problema da sociedade não são os infectados, são os humanos, fica mais forte aqui, fica mais relevante aqui, e também tem uma discussão interessante que não é só uma crítica à série, é uma crítica à vida real, porque essas pessoas que normalmente na vida real, fora dos infectados, no mundo de hoje em dia, no mundo que a gente vive, existem sim pessoas que a gente coloca como pessoas que são na sociedade consideradas completamente a pessoa certa, pelo costume que ele tem, ou simplesmente pela profissão do que ele tem, julgando mais a aparência, mais o superficial do que o interno da pessoa, e no fim são pessoas que a gente não conhece. Então até uma crítica super interessante sobre isso. Eu adorei o episódio, gostei como construíram o mistério, gostei como construíram a construção dos novos personagens, criando camadas pra eles, fazendo com que a gente fique preocupado, nervoso, e o final é super chocante, e realmente, assim, eu sempre gosto de fazer essas comparações. Essa parte final, apesar de ser pesada, eu prefiro da forma como foi o game, eu senti mais, mas como eu falei, eu acredito que é muito por causa da revelação. Pra eu já saber o que vai acontecer, acaba que muita surpresa desse episódio acaba perdendo um pouco pra mim. Mas de novo, é um episódio que é sensacional. Como ele constrói os personagens, como ele constrói a narrativa, um mistério por trás que vai fazer com que você, que assistiu o episódio, reassista o episódio, sabendo o que acontece, sabendo que esses personagens são canibais. Você vai perceber que tem muitos momentos ali que a série já deixou bem claro que eles eram canibais, mas que você nunca ia perceber de primeira. Então, de novo, é incrível e, mais uma vez, tem que se destacar a Bella Ramsey como Ellie, que está muito boa. Eu gostei até, o Pedro Pascal não tem muita participação aqui como Joe, mas na cena final, que é super emocionante no game, emocionante aqui, a fala do Joe com a Ellie, mais uma vez, me tocou, porque eu acho que é uma cena, logo depois do que acontece ali, do que o David faz com a Ellie, a forma como ele fala com ela, o Joe ter aquele abraço nela, é uma coisa muito emocionante e é muito bem feito. Então, mais um episódio final, pra gente ir logo pro último episódio, que vai ser o final da temporada. Só pra destacar, a parte técnica desse episódio, ela é boa, eu acho que eles tinham uma dificuldade muito grande pra trabalhar a neve e a parte daquela tempestade de neve. Eu acho que eles poderiam ter colocado mais personagens na cidade, porque a gente vê muita comunidade, mas eu acho que na parte da busca, na parte da caça, a parte que realmente esteve atrás do Joe, que os guerreiros dali, poderia ter mais gente. Eu acho que poderia ter mais gente. Eu acho que nessa parte poderia ter feito o Joe ter feito um confronto com mais alguns caras ali. Mas, de novo, uma coisa, eu tenho que elogiar isso também. Uma coisa que é muito mais presente no The Last of Us no game, que é essa cena do Joe mostrando como ele descobre onde é a localização do lugar. Essa cena eu também achei incrível, a tortura e também o julgamento que o Joe faz nos dois. E por que ele faz isso? Porque existe essa cena no game exatamente assim. A Ellie faz isso no 2, no The Last of Us 2, e também é muito legal porque você aprende um pouco mais sobre o Joe, vê como é que ele é um cara que realmente não tem escrúpulos para fazer o que ele tem que fazer para chegar no seu objetivo, e inclusive até por isso que eles nerfam um pouco o Joe nessa parte da saga. No game também é assim e aqui também, porque ele é um cara muito experiente contra uma comunidade que você vê que é visivelmente não experiente. Se o Joe tá 100% ali, ele ia matar todo mundo de forma fácil. Claro, essa parte é por dois motivos. Você nerfa o Joe para dar mais tempo pra Ellie e mais momentos pra ela poder ter um momento dela mostrando que ela é uma guerreira, uma caçadora também, que ela consegue viver nessa vida, e também, obviamente, porque senão o Joe ia resolver tudo sozinho naquele momento que não era uma comunidade super forte. Então até isso foi muito bem feito, que também é presente no game e aqui foi muito bem feito. Então, de novo, pra fechar que eu já falei algumas vezes, um episódio incrível que vale seu tempo, e eu recomendo que depois que você acabar o episódio, reassista pra tentar pegar esses detalhes de roteiro, de pequenos momentinhos de canto de tela, ou de pequenas falas que mostram como, desde o começo, você pode matar que ele era um canibal, eles tentam ser canibal sem
sem aquela comunidade saber, e depois a parte da pedofilia do David. Mas, de novo, é um episódio que vale a pena você ver e rever para pegar os detalhes. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do 8º e penúltimo episódio de The Last of Us? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.